Boa noite, amada igreja, que a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Salmo 146, 2 nos diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amém. Amém. Grupo de louvor da IBEJ. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome, seu alegra-se ao Senhor a minha alma, alegra-se ao Senhor a minha alma. Oração. Irmã Gabriele Salles. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada por este dia, obrigado por esta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, abençoando nossos familiares, o nosso lar. Obrigada pela proteção que tem nos dado. Põe a sua mão perante aquelas famílias que perderam os entes queridos durante essa pandemia. Em nome de Jesus, que logo mais possamos estar todos juntos. Perdoa nossas falhas e nossos pecados. Obrigada por tudo. Amém. Testemunho de vida. Irmão Fernando Lopes. Boa noite, graça e paz para todos. Olha eu aqui novamente para falar agora um pouco do que aconteceu comigo, apesar de eu já ter falado várias vezes do meu testemunho, mas eu queria falar hoje só de alguns detalhes, e o detalhe que eu queria falar hoje para você é sobre os meus rins, né? Como tudo aconteceu. Como você já sabe, meus rins pararam totalmente. Eu fiquei todo inchado e não tinha como colocar nenhum acesso em mim. Tiveram que colocar o acesso no meu pescoço aqui, que foi uma experiência terrível também. E coisas interessantes que aconteceram comigo. Eu fiz 4 sessões de hemodiálise, e nessas 4 sessões, na segunda eu passei muito mal, mas tentando resumir para vocês aqui uma coisa interessante que aconteceu com os médicos, para mostrar o poder, a providência de Deus, e que Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer.
independente do que eu tenha ou faça, ou independente de qualquer coisa, ele age da maneira que ele quer. Eu me lembro muito bem que vieram falar comigo 3 médicos, por sinal, todos 3 bem jovens, né? Na faixa assim de 20 e poucos anos, 30. Especialistas na questão dos rins. E um deles, que era o chefe, disse para mim que a minha situação não era boa, que os meus rins estavam comprometidos e que só estava funcionando 25%. Isso, segundo ele, isso no início da minha internação, com 2 meses eu teria que ficar dependente de hemodiálise. Eu teria que fazer hemodiálise um dia sim e outro não, pro resto da minha vida. E aquilo ali me chocou. Foi uma notícia muito triste, porque é como se tivesse tirado o tapete debaixo dos meus pés. Literalmente mesmo, eu só não caí porque eu estava deitado. Aquilo para mim era como se dissesse assim, era melhor morrer logo, né? Então eu fiquei pensando e eu disse para ele, né, doutor, já que tá os rins com 25%, o que é que eu posso fazer para pelo menos manter esse número aí e não precisar, né, de hemodiálise? Ele olhou para mim e disse, você não pode fazer nada, esse quadro é irreversível. Aí eu olhei para ele e disse, e o senhor pode fazer alguma coisa por mim, para me ajudar? Ele disse, meu amigo, infelizmente não tenho o que fazer. Aí eu disse desse jeito, nas mesmas palavras, eu disse, então só Deus, né? Aí ele olhou para mim e disse, mas Deus já fez. Aí eu perguntei, o quê? Ele disse, Deus lhe deu 2 rins bons. Você não cuidou, estragou. Aí aquilo ali me deixou mais triste ainda e eu, infelizmente, na hora tão abalado, não soube dar uma resposta assim mais, com mais fé, com mais crença em Deus, porque eu já tinha recebido 2 notícias pesadas, né? E a minha situação de estar internado também já me abalou muito. Não é que a minha fé tenha sido abalada, mas sim o modo como estava acontecendo de imediato aquilo me deixou assim meio, vamos dizer uma palavra, meio aéreo. Eu fiquei assim sem noção, sem saber o que dizer na hora. Mas vamos seguir em frente. Então, ele foi embora, ele saiu, e todo dia de manhã, lá no hospital, durante os 3 meses que eu passei internado, as enfermeiras vinham coletar meu sangue justamente para fazer o exame. Porque a cada dia a taxa de ureia e creatinina do meu sangue aumentava. Certo? Ela começou baixinha e ia aumentando. E isso era o que estava fazendo com que eu fosse entrar em hemodiálise, porque não era para essas taxas estarem subindo. Elas ou está estabilizada no número, num percentual certo. Só que, ao contrário disso, ela só subia. Eu tenho aqui alguns dos exames feitos na época, onde a taxa de ureia e creatinina subia todo dia. Até exames particulares eu fiz para ter certeza, além do exame do hospital mesmo, e realmente a taxa subia e nada podia ser feito. Certo dia esse médico mandou eu fazer uma, acho que é ressonância, ou uma chapa dos rins, né? Tirar uma
talvez eu não esteja sabendo dizer o nome direito, dos meus rins, né? E eu deitado lá na mesa, quando a ultrassonografia, agora lembrei, desculpa, a ultrassonografia dos rins, a médica passando aqui o aparelho lá, ela disse: seu Fernando, incrível, os seus rins não estão atrofiados, eles estão do tamanho normal. Aí eu também não entendi muito na hora e tudo bem. Aí voltei e fiquei lá. Ela mandou os exames para ele. E para resumir, dentro de poucos dias depois, mais ou menos um mês, ele volta e volta com os outros amigos dele. E ele já entra na enfermaria rindo, olhando para mim, né? Aí opa, aí deve ter notícia boa, né? Depois de tanta notícia ruim que eu tinha recebido, aí ele olhou para mim e disse: seu Fernando, é o seguinte, seus rins melhoraram bastante e eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai mais fazer hemodiálise. Aí eu tomei aquele choque, né? Mas de alegria. Aí eu disse: por que, doutor? Ele disse: rapaz, seus rins estão com 50%. Aí como é que pode? Eu não podia fazer nada, o médico não podia fazer nada, era um quadro irreversível, não tinha mais, e de repente sobe para 50%, de 25% para 50% os meus rins, e eu estava livre de fazer hemodiálise. Se não, eu estou com 1 ano e 3 meses, eu estaria fazendo hemodiálise há 1 ano e 3 meses, e de repente não precisou mais. Eu ia dar uma resposta para ele, né? Que o meu Deus, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, né? Mas a alegria foi tão grande no meu coração que eu tive assim meio que ria e que chorava ao mesmo tempo de alegria, né? Pelo que Deus tinha feito comigo, porque aquilo era uma pressão muito grande. E até hoje eu estou aqui para contar para vocês esse detalhe, né, de que a ciência não tem a resposta certa sobre a nossa vida, né? Deus está além da medicina, ele determina as coisas da maneira que ele quer, não depende do homem. Enquanto o homem disse que não tinha mais jeito, Jesus aparece e diz: tem jeito sim, porque eu sou Deus. E eu sou o testemunho vivo. Eu tenho aqui nas minhas mãos vários exames de sangue, comprovando a ureia e a creatinina altíssima e aumentando a cada exame que fez. E hoje, se eu for tirar um exame de sangue, fazer um exame de sangue, elas estão estabilizadas, né? Não preciso mais fazer hemodiálise, só fiz 4 sessões. E estou aqui para contar para os irmãos a maravilha que Deus faz. Quando a gente recebe uma notícia assim e acha que não tem mais solução, a solução é o Senhor Jesus Cristo. Creia, acredite, Ele é fiel, Ele faz como Ele quer, Ele faz como Ele deseja. E a gente só tem que louvar, agradecer a Deus, glorificar pelo seu nome, pelas maravilhas. Outras oportunidades eu vou trazer, outros detalhes, por exemplo, da parada que eu tive, uma parada cardíaca, né? Vou falar do problema do meu coração, que só funciona 50%. Eu estou com as válvulas do meu coração aqui comprometidas e provavelmente mais na frente eu tenha que fazer um cateterismo, né? Colocar aqui um negócio na válvula. Mas fica para outra oportunidade. O que eu quero dizer para os irmãos que hoje, graças a Deus, eu estou urinando normal, certo? Urino bastante, até mais do que eu urinava antes. Estou urinando normal, não deu mais problemas nos meus rins, não senti mais problema de inchaço, porque eu bebia muita água. E estou louvando a Deus por isso, que vocês também possam acreditar que Deus, Ele é
grandioso, maravilhoso e tremendo. Em nome de Jesus, amém. O rei conta contigo, mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Mensagem: Irmã Liduína Agatito. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amada igreja. Hoje eu trago uma meditação da Palavra de Deus em Salmo capítulo 27. Então, que possamos meditar nesta palavra. Um tema em cima, confiança em Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no seu recôndito do seu tabernáculo me esconderá sobre uma rocha e me elevará. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responder-me. E quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim o teu rosto, não rejeito com a ira do teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me enjeites, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me escolherá. Ensina-me, o Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantarão falso testemunha, e os que respiram violência, creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Esta é a palavra de hoje que eu trago com a meditação, que nós possamos refletir sobre ela, que fala de o salmista estava muito preocupado, né? Estava em aflição, que posso dizer, e Davi estava sempre assim, passando por grande dificuldade, como todo cristão. Sempre temos uma adversidade, não passamos iguais à adversidade que o Davi enfrentou, porque apesar de todas as dificuldades que ele passava, ele louvava o Senhor, né? Era triste, era desmotivado, mas ali ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso, Deus a qual nós servimos. Que nós possamos depositar essa força também, ter essa fé, buscar nele, para podermos continuar nesses momentos difíceis a qual nós estamos passando. E o Salmo 27, quem não o deseja estar em comunhão com Deus? Este é um desejo que requer ensejo de muitos dos cristãos que desejam estar em comunhão com Deus. E passamos grande parte da nossa vida refletindo sobre como manter uma plena comunhão com Deus. E muitas vezes o que nos impede é o pecado. Ele nos afasta de Deus. Há crente que passa anos e anos sem comunhão.
porque o pecado impede. Ele não faz uma confissão, ele não confessa seus pecados ao Senhor. Aí você diz assim, mas ele sabe a minha vida, ele conhece meu deitar e meu levantar. Ele sabe, mas ele quer que nós confessamos. Ele quer que nós possamos chegar diante dele com o coração quebrantado, humilde, para pedir perdão. Pedir a ele a humildade de ter um coração transformado, tirar um vaso velho e fazer nós de vaso novo. É isso que nós precisamos a cada dia. O Salmo 27, o versículo 1, é uma das grandes dificuldades de pessoas terem comunhão com Deus, é o fato de não conhecer bem. Que a partir do momento que você conhece bem a Deus, você busca, fica mais fácil você ter uma intimidade para conversar com Ele. E quanto menos conhecemos, mais dificuldade temos. Não é tratar, conhecer intelectualmente, mas com a experiência. Em diversos salmos, as expressões utilizadas em referência a Deus são bem práticas, as experiências do salmista. Vejamos o Salmo 23. Deus é chamado de meu pastor. Porque fez parte da experiência do salmista, relevando-lhe o seu cuidado nas horas difíceis. Ainda no Salmo 27 acontece a mesma coisa. 3 palavras: luz, salvação e força. Deus é muito mais do que isso. O salmista não poderia expressar tudo a respeito de Deus só neste salmo. Então, em vários salmos você vai encontrar ele falando de Deus, tudo que Deus poderia fazer e pode fazer, e que Deus trabalhava na vida dele. É assim que nós temos que fazer o nosso dia após dia, depositar nossa confiança no Senhor, crendo que Ele vai fazer grandes coisas, vai nos restaurar das enfermidades, vai nos dar um emprego, aquele que o busca, que está precisando. Deus é bom demais, né? Falta só nós ter essa intimidade para que nós possamos ser um coração quebrantado. Então, aquele que tem comunhão com Deus não anda em trevas, porque Deus é luz. Essa é uma das verdades realçadas pela primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, que diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Por isso a verdade afirma que quem anda em comunhão com Deus vive na luz. Vive na luz é saber andar onde se está, indo e andar com o caminho certo. A prática do bem e o fim é refletir o caráter de Deus em nosso viver. Quando mantemos uma comunhão com Deus, o nosso viver manifesta que Ele é luz. O salmista também diz que Deus é a sua salvação. Ele não confiou em si mesmo nos momentos mais difíceis. A confiança dele sempre foi no Senhor. E o salmo o Deus da confiança também é força. A palavra força pode se referir fortaleza. Significa que Deus é uma fortaleza que nos refugiamos contra as forças do mal. Podemos nos refugiarmos em Deus, nossa fortaleza. Esse é o melhor remédio contra o medo que invade a vida de muitos crentes, principalmente nesse momento que estamos passando por grandes dificuldades e nós nem sempre sabemos como agirmos. Tem uma dificuldade, então essa doença assolando a nação toda, o mundo todo, e nós ficamos ansiosos, muitos ficamos ansiosos, ficamos inquietos, com medo, até de sair dentro de casa. Eu tenho visto muitos cristãos com medo de sair dentro de casa, ficar apavorados de sair. Não quer nem botar o pé na calçada, só a misericórdia de Deus mesmo, né? Mas que nós possamos depositar a confiança no Senhor. Ainda no Salmo 27, 3, 2, 13 e 13, tem que ser bem rápido aqui, a experiência do passado e a esperança do futuro. De onde o salmista pôde tirar expressões tão maravilhosas sobre Deus? De sua experiência, de seu conhecimento. Ele sabia pela prática que Deus era tudo aquilo que ele estava dizendo. Perceba que no tempo dos verbos do versículo 2, está no passado, significando que ele já tinha sentido na prática a realidade de Deus na sua luz e salvação e força. Ainda que tanto o versículo 3 quanto o 13 mostra que a convicção do crente
de que conservará a confiança, irá ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Temos a mesma confiança do salmista. À luz da experiência do passado, podemos ter confiança no futuro. A comunhão que mantemos hoje com Deus pode nos conduzir a soluções seguras. Ainda no Salmo 27, versículo 4 e 6 diz: qual é o melhor lugar para a comunhão? Será que nós precisamos de um lugar específico para ter a comunhão com Deus? Tem que buscar. O versículo 4 e 6 mostra que a solicitude do escritor pela casa do Senhor, no versículo 4, é uma referência ao templo como símbolo da presença do Deus ao meio do seu povo. O salmista mostra uma atenção muito especial, porque aquele que tinha o privilégio de habitar na casa do Senhor, ou seja, os levitas, eles podiam desfrutar da presença constante do Senhor. Ainda o texto deixa bem claro que o tabernáculo desempenha um papel fundamental na vida do salmista. Será que estamos atribuindo o santuário onde vamos adorar a Deus o mesmo valor que o escritor dava ao tabernáculo? Temos prazer quando vamos à igreja? O tabernáculo depois do Templo de Jerusalém, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Estar em seus atos era estar perto do Senhor. Com o passar da história, Deus foi relevando o que poderia ser adorado em qualquer lugar. Este é um ensinamento do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 4, 23 e o versículo 24, onde ele fala de os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Os irmãos possam ler. Sem dúvida alguma, a presença entre outros irmãos é um fator indispensável para nos mantermos em comunhão com Deus. Não foi sem razão que Deus instituiu a igreja. Ela tem o seu valor bem firmado no Novo Testamento. Ainda o Salmo 27, versículo 7, 9 e 10, o clamor por comunhão. Este versículo 7 parece para indicar que foi dito anteriormente no 4 e 6. Ainda estava por se constituir uma experiência futura. O salmista precisa agora do socorro de Deus. Compaixão dele, responda a sua oração. Ele pode algumas coisas nos versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 e também no capítulo 10, versículo 1. Que Deus nos esconda dele o seu rosto. Não se o rejeite, não desampare. A expressão é que o escritor estava passando por momento bem difícil, que exigia uma atitude de buscar intensamente pelo socorro do Senhor. E ele temia ficar sozinho, sem a companhia da família, não tem ninguém para estar com ele. Muitas vezes é isso que acontece, que às vezes em momentos difíceis nós não temos nem a nossa própria família para nos amparar, para nos dar socorro. Mas se nós entregar na mão do Senhor, Ele com certeza nos dará a resposta que buscamos. Então vamos aqui no versículo 27, ainda o capítulo 27, versículo 8, diz: a disposição para a comunhão. Quando dissermos, buscarmos o meu rosto, o meu coração, e disse-te, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei, essa é uma declaração clássica da alma que está sensível à voz de Deus, aquele que está em comunhão e quando tem dificuldade, busca de todo o coração, tem ouvidos sempre afinados com a vontade de Deus. Para se ter comunhão verdadeira, é preciso haver disposição de ouvir. Deus está sempre nos convidando para estarmos em comunhão com Ele. Quantas vezes não somos
impedidos a orar, a ler a palavra santa, a estar na casa do Senhor? Quantas vezes, lendo a Bíblia, não somos profundamente tocados e levados a uma decisão de estarmos sempre perto do Senhor? É o Espírito Santo nos falando, nos tocando, para que tenhamos sempre comunhão com Deus. Não podemos nos fazer de surdo. Quando percebemos que Deus está falando, pode ser diretamente pela Bíblia quando percebemos, já dito, ou pode ser também por meio da pregação ou de uma simples palavra de alguém usado por Deus. Não fechemos nossos ouvidos espirituais à voz do Senhor. Ainda no capítulo 27, versículo 11, 12, 14, a comunhão precisa ser alimentada. Ensina-me o Senhor o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. O salmista pede para ser ensinado, apesar de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, de que quer ainda aprender. Quanto mais se aprende, mais se aprofunda a comunhão com Deus. Se ele pensasse que já tivesse aprendido tudo e de que nada mais precisava, não estaria aberto à comunhão com Deus. Pois ninguém pode se apresentar diante de Deus pensando saber tudo. É preciso ter atitude de aprendiz, de discípulo para estar diante do Senhor. Então nós precisamos ser humildes. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Não adianta nós querer acharmos que nós sabemos mais do que os outros, porque eu estudei um pouquinho, eu já posso falar, eu vou desfazer do próximo, porque ele não sabe de nada, que não estudou, que irmão não sabe nem conversar, como é que fica ali. Deus é que cuida, Deus é o que julga. Não cabe a nós fazer essas interpretações, porque o nosso coração só o Senhor que o conhece. Então, muitas vezes nós estamos achando que sabemos tudo, no fundo nós não sabemos nada, porque nós estamos sempre a aprender. A palavra de Deus é isso. Todo dia nós aprendemos um pouquinho mais. Nem tudo nós sabemos. Aliás, nós não sabemos praticamente nada, porque nós temos que buscar dia a dia. Nós temos que ter um coração aquebrantado, um coração humilde, chorão, para que Deus possa nos ouvir. Temos que ter humildade, nos ajoelhar, nos aquebrantar diante dele. Deus se agrada desse coração, um coração aquebrantado. Deus não se agrada do coração orgulhoso, não. Deus quer um coração humilde, um coração que busca ele em espírito e em verdade. E a comunhão, então, precisa ser alimentada diariamente. Assim como o salmista pode ser ensinado, precisamos também pedir que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra, que deve ser diariamente a fonte das nossas atitudes. O Espírito Santo é o nosso orientador e está à disposição nos fazer entender. A Bíblia é isso. Só acontecerá se a Bíblia for meditada, estudada, vivida todos os dias. Então, só um pouquinho da lição da nossa vida. Existem muitos empecilhos à comunhão com Deus. Estes, quando identificados, devem ser evitados em nossa vida. A comunhão com Deus é a característica marcante da vida cristã. Não cremos apenas em doutrinas, mas num Deus vivo que as relaciona conosco. Ele é a fonte do que cremos, expressarmos em nossas doutrinas. Não devemos ser acusados de pessoas que crêem apenas no que está escrito, mas sim reconhecido como praticante autêntico dos ensinos de Cristo. Os recursos que temos à nossa disposição devem ser negligenciados. Alguns distantes são a oração. Os recursos que temos à nossa disposição não devem ser negligenciados. Alguns destes são a oração, a comunhão com os crentes, a igreja, que deve ser lida, meditada, estudada diariamente, o testemunho e o serviço cristão. A comunhão não é alguma coisa para ser desfrutada de maneira isolada.
sem relação com as outras pessoas, elas serão profundamente influenciadas quando estivermos em plena comunhão com Deus. Então, que nós possamos ter esta comunhão com o Senhor, podemos buscar, porque em todo canto se busca uma comunhão com o Senhor. Até aqueles que não acreditam no Deus que nós cremos, eles buscam de alguma forma crer que Deus, o Deus deles existe e que eles buscam comunhão. E que nós possamos buscar mais e mais, crendo que todos os problemas estão sendo resolvidos no tempo certo. Deus, Ele é o autor e consumidor de todas as coisas. Não adianta nós querer termos pressa, é entregar nas mãos dele e confiar. E que em breve nós vamos estar todos juntos, em nome do Senhor, para que nós possamos louvar e exaltar o santo nome. Foi essa a meditação da noite, só pude trazer esse pouco por causa do tempo. Então eu agradeço pela oportunidade, que fique na paz do Senhor Jesus e até breve. Que Deus possa nos abençoar e dar-nos a noite de paz e tranquilidade na presença do Senhor. Amém. Salmo 119, capítulo 169 e 170. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Ore, clame a Deus a sua misericórdia, agradeça pelos livramentos que Ele tem nos dado. Ore pelos profissionais de saúde, pelos pacientes recuperados, pelos que estão em recuperação pela crise do Covid-19, crise mundial da saúde, pelas famílias da IBES, crise política e político, pelos desempregados, pela fome, crise econômica, que o povo volte a trabalhar, a produzir e ganhar o seu sustento. Precisamos clamar ao nosso Deus para agradecer e juntos possamos dar o grito da vitória em nome de Jesus. Cantemos o hino 456. Somos seus soldados.
Senhor nos proteja e nos guarde e nos dê uma noite e um dia de proteção. Juntos seremos fortes. Ore, que em breve estaremos cultuando ao nosso Deus no templo do Senhor. Oração. Irmã Gildete Góes. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por todos os momentos de nossas vidas, por tudo, ó Pai, que estamos passando, que com tudo isso venhamos a tirar de lição para o melhor, sempre com a Tua permissão, ó Pai, e sempre nos guiando. E fazes, Senhor, tão somente a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai, nos guia, nos protege de tudo e de todos os males, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, vem tocar no coração, nos corações dos governantes, ó Pai, para que eles venham tomar decisões conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Direciona, Senhor, cada um para fazer sempre o melhor, Pai. No nome santo de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado por tudo, ó Pai. E te peço, nos ensina, Senhor, a te buscar mais e mais. Nos ensina, Senhor, ter mais amor. Nos ensina, Senhor, mais do teu amor e da tua compaixão, ó Pai. Uns para com os outros, ó Pai. E que no nome santo de Jesus, isso venha a terminar no teu tempo, na tua hora, ó Pai. E sabemos disso, Senhor, que tudo que está acontecendo é com a tua permissão, ó Pai. E tudo vai passar. Eu creio, Senhor, em Ti, nas Tuas maravilhas, nas Tuas promessas, ó Pai amado, Pai querido. Abençoa, Senhor, o povo que clama Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua casa, a igreja IBEG. Abençoa, Senhor, o pastor e sua família e todos os familiares ali representados, ó Pai. Abençoa, Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai. Que venhamos a compreender, tirar de lição o que tens passado, ó Pai. Porque tudo é com a Tua permissão, ó Pai. Em nome santo de Jesus, Senhor, abençoa e retira toda enfermidade do meio do Teu povo. Cai por terra, ó Pai, essas enfermidades, seja ela o que for. Vem restaurando, Senhor, a saúde de cada um, no nome santo de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço por tudo e pelas maravilhas que ainda há de fazer em nossas vidas, em nossos lares, ó Pai. Eu te agradeço, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém.